Saudações internauta, mais um vídeo aqui. Esse é o comentário de Mateus capítulo 3, onde estaremos apresentando esse capítulo e fazendo breves comentários. São comentários bem simples, né? Só mesmo para um direcionamento de alguém que não conhece muito o livro de Mateus, ou quer ler, quer algum detalhe, alguma coisa. Bom, quando a gente sai do capítulo 2, que foi o vídeo anterior, né, nesse assunto, nessa série de comentários de Mateus, saímos do capítulo 2, Jesus retornando para a região de Israel, especificamente para a região de Nazaré, onde ele é chamado agora, a partir daí, de Nazareno, né? É uma designação importante, por exemplo, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Quando você observa no capítulo 2 ainda, você vê a palavra grega paidion, que é exatamente menino. O menino está retornando para a terra de Israel. Quando você chega no capítulo 3, Jesus já é uma pessoa adulta, ou seja, João dá um salto aí de quase 30 anos na vida de Jesus e vai focar, aliás, Mateus, né? E vai focar exatamente nos últimos 3 anos do seu ministério. E a partir daí, o capítulo 3 aparece, e esse capítulo 3 ele é dividido aí em 17 versículos, e esses versículos são divididos aí em pelo menos duas partes importantes. A primeira parte, que é a parte do precursor, né, João Batista aparecendo ali, que ele vai desde do versículo 1 ao versículo 12. E aí a segunda parte, exatamente a parte em que o batismo de Jesus aparece ali, que exatamente vai dos versículos 13 ao versículo 17, e assim a gente finaliza o versículo. Feita essa observação, a gente vai para a parte inicial, né, do versículo 1 ao versículo 12. Essa parte aí, o texto diz que por aquele tempo, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Aqui você tem João Batista, um sujeito muito conhecido, que no livro de João ele não é chamado nunca de Batista, mas sempre de João, né? E aqui você tem o João, o Batista, parece que ele estava somente batizando, mas ele tem outra atividade ali que ele está realizando, a atividade de pregação e atividade de batismo, tá? Então ele está conectando Jesus aí, mostrando que Jesus está qualificado ali como Messias. Ele vai estar ali, como outros evangelhos mostram, para fazer inclusive essa identificação do Messias, apresentar esse Messias. E aí, quando ele está batizando, o local que ele está batizando é no deserto da Judéia, né? E ali o local específico, né, no Rio Jordão, que são expressões muito conhecidas aí no Antigo Testamento, tanto o deserto quanto o deserto da Judéia, quanto o Rio Jordão, são expressões conhecidas. E João está chamando o povo para o arrependimento. Esse arrependimento não é um derramamento de lágrimas apenas, mas ele precisa de uma ação, né, uma reorganização interna dos pensamentos, né? E essa reorganização interna dos pensamentos é uma mudança profunda, né? Ele não está buscando ali somente um pesar pelo pecado, alguma coisa, ele está buscando exatamente uma mudança de atitude em relação a Israel, tá? Então ele chega chamando Israel para o arrependimento, e essa explicação, a razão, a causa desse arrependimento ser necessário é exatamente porque o reino dos céus está próximo. Essa parte do batismo, né, alguns comentaristas chegam a dizer que era natural essa questão do batismo entre os judeus, no sentido de pagãos, gentios que vinham para o judaísmo, né? Então eles eram batizados. E agora João faz o inverso, chama também inclusive o povo de Israel para esse batismo, né? Alguns chegam a comentar que ele está igualando agora tanto os judeus quanto os pagãos numa mesma régua, né? Também tem a questão do batismo ritualístico, né? A questão dessa parte aí. Nessa parte de batismo, alguns comentaristas, tradutores aí de Bíblia, de Novo Testamento, enfim, chegam a observar que talvez não fosse assim legal, né, indicado você traduzir essa palavra por batismo, porque quando a gente fala batismo, você está exatamente trazendo toda a carga teológica que essa palavra adquiriu ali depois da igreja primitiva, né? E lá em João, ela não teria necessariamente essa mesma carga que vai adquirir ali com os cristãos, tá? Então tem essas observações, estou colocando algumas observações para você refletir sobre essa parte aqui. Então João está chamando o povo para o arrependimento, e aí ele vai citar a profecia ali de Isaías, né? Pois esse é aquele que o profeta falou, né? E sobre endireitar as veredas, tal. Alguns comentaristas também dizem que no Antigo Oriente, ali naqueles tempos antigos,
Era comum as pessoas, por exemplo, um governante vai visitar alguma região e alguém na frente endireitando os caminhos, ajeitando a estrada, né, para ficar tudo ok ali, para que fosse mais fácil de passar. Então João está fazendo isso como o precursor. João é o precursor. E aí ele está usando ali no começo, por exemplo, apareceu João, ali você tem um presente no tempo, presente que alguns colocam como o presente histórico, né? Está um presente usado para narrativas, coisas que já passaram, né? Isso aí acontece no Novo Testamento, esse tipo de presente, um presente histórico, tá? Ou dramático, enfim. Essa é a primeira parte, né? Nessa parte aqui, João vai receber, além de Jerusalém, Judéia e a circunvizinhança que estão vindo para o seu batismo, muita gente se arrependendo ali nesse sentido, sendo mergulhado, como alguns colocam. E aí João vai receber aí alguns candidatos ao batismo que ele observa que eles não estão prontos. Esses candidatos são exatamente os fariseus, que é um grupo religioso muito forte ali no Novo Testamento, o maior grupo que se opõe a Jesus. É um grupo mais focado ali na questão da Torá oral, né? E esse grupo, ele aparece 29 vezes no Novo Testamento. O segundo grupo que vai aparecer aqui no batismo de João é os saduceus. Os saduceus é um grupo mais político, um grupo mais de elite ali entre os judeus. Esse grupo vai aparecer apenas 7 vezes aqui no livro de Mateus. Repito, os fariseus aparecem 29 vezes em Mateus. Os saduceus aparecem apenas 7 vezes em Mateus. É um grupo menos expressivo. E aí João vai dizer para eles produzirem fruto digno de arrependimento, né? E vai falar do machado que está posto à raiz da árvore, toda aquela parte. E ele vai dizer assim: eu, porém, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Veja a forma como João Batista, né, aqui. O João Batista se refere a Jesus, aquele que vem após mim. Ele não chama ele de menino, de Jesus, de Messias, não. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Essa expressão é mais poderoso, aquele que vem após mim. Essa expressão ela pode muito bem designar um discípulo que segue o seu mestre. Porém, nesse caso, o próprio texto explica que aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Então, a ideia aqui não é que Jesus era discípulo de João, né, ou um seguidor de João, mas que Jesus era muito mais poderoso do que eu, de João. E aí, João vai dizer: eu batizo com água para arrependimento, né? Veja que esse é um texto muito polêmico, batismo para arrependimento, né? Talvez a tradução melhor nesse sentido fosse: eu vos batizo por causa do arrependimento que vocês estão trazendo aqui, né? Ou demonstrando, como era uma questão prática ali. Então essa tradução tem um debate nessa questão aí, tá? Então eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de ir encurvando, baixando, de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nessa parte do versículo 11, né, que é talvez uma das partes mais polêmicas de debate aí entre alguns grupos evangélicos, por exemplo, para saber o que é o batismo com o Espírito Santo, com fogo, né? Alguns vão dizer que seria a ideia de purificação, uns vão dizer que seria a ideia de julgamento, outros vão dizer que seria uma ideia de purificação, uma vez que espírito e fogo eles estão conectados ali por uma conjunção, a conjunção grega kai, né? Então supõe-se alguns eruditos, né, na área do grego, que talvez a melhor opção para entender exatamente a ideia de purificação, né? Mas há uma divergência concernente isso aqui. Então, basicamente isso. Então, Jesus aparece, vem caminhando ali em direção a João, e em direção ao seu batismo, e João vai dizer: olha, eu que careço e a ti tu vens a mim. E o texto vai dizer que o João, ele tentava dissuadir Jesus, ele tentava impedir Jesus de realizar aquele batismo, né? E aí nós temos ali o tal do imperfeito conotativo, né? Conativo, né? Melhor dizendo. O imperfeito conativo está sendo usado ali. João dissuadia Jesus, tentava impedir que ele viesse para o seu batismo, e Jesus disse: olha, deixa, para que assim cumpra-se aquilo que é da vontade de Deus, ou a justiça, enfim, né? E assim ele foi batizado saindo da água, né? Aí vai ter alguns elementos que vão aparecer ali, são elementos importantes depois do batismo de Jesus. Os céus vão se abrir, o Espírito vai descer como pomba, e vai haver uma voz do céu confirmando o ministério de Jesus, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, né? em quem tenho prazer. Então, basicamente, a partir daí, você vai encerrando esse
esse capítulo, capítulo 3, e está ali inaugurado ali o ministério de Jesus, tá? Então, basicamente isso, era só um comentário rápido, já me estendi bastante sobre o capítulo 3, qualquer coisa você pode muito bem dar uma olhada aí no próprio texto ali, dar uma olhada no texto para tirar algumas conclusões, para entender um pouco mais da questão da história. Basicamente isso, acho que é isso, valeu, se inscreva no canal, compartilha, se você quiser assistir a playlist toda, vai estar aqui na descrição do vídeo, comenta aí quais os pontos importantes que você destacaria no capítulo 3. Valeu!